A astronomia hoje é respeitada como uma ciência muito importante para a humanidade, com todos os seus avanços. Mas nem sempre foi assim. Há muito tempo atrás, quando nem mesmo a ciência no geral era respeitada, surge a figura de Galileu Galilei, considerada por muitos o pai da astronomia. Hoje a brisa é entender a biografia e a importância da figura de Galileu para a física e a astronomia. No ano de 1564, na cidade de Pisa, na Itália, nasce Galileu Galilei. Filho de um compositor e músico italiano, Galileu vivia em uma época onde grande parte da Europa era dominada pela Igreja Católica. Assim, Galileu dividiu seus sonhos na infância sobre ser um padre ou ser um médico. Galileu, então, seguiu a área acadêmica, ingressando em medicina na Universidade de Pisa. Felizmente para a astronomia, acabou interrompendo a sua carreira de médico para focar os seus estudos na matemática e na física. Galileu era um matemático excelente, e por mais que ele gostasse de ser multifocal, escrevendo um livro excelente sobre hidrostática e posteriormente migrando até mesmo para a carreira de artista, foi convidado pela Universidade de Pisa para ingressar na cadeira de matemática aos seus 25 anos. Mais ao norte, foi convidado para trabalhar na Universidade de Pádua, também na Itália. Foi nesta universidade que Galileu fez as suas maiores descobertas. No século XIII, a humanidade conhecia as lentes como uma forma de ampliação para a visão. Mas foi apenas séculos depois, quando as lentes convexas tinham uma ampliação muito maior, que o físico holandês Hans Lippershey inventou um brinquedo utilizado em festas da monarquia da época, hoje conhecido como telescópio. Anos depois, Galileu ouviu falar da invenção de Hans e assim pediu algumas amostras e começou a estudar as lentes para ampliá-las cada vez mais, apontando sempre para o céu. Galileu era fascinado pelas estrelas e pelo céu, algo que é um pré-requisito para ser um astrônomo. Ao apontar o seu telescópio para Júpiter, Galileu conseguiu identificar que existiam 4 satélites que orbitavam o planeta. Assim, foi a primeira observação de que, assim como a Terra, os demais planetas poderiam ter luas. As luas Io, Europa, Ganimedes e Calisto, que são as maiores luas do planeta, foram observadas por Galileu ao utilizar um telescópio. Além disso, Galileu observou que, assim como a Lua, Vênus também possuía fases. Pode parecer que não tem um devido efeito, mas observando as fases de Vênus, Galileu começou a questionar a ideia geocentrista da época, anunciando que, através desse estudo, concluiu-se que na verdade o Sol que estava no centro do Sistema Solar, e não a Terra. Foi Galileu que visualizou pela primeira vez os anéis de Saturno. Na época, acreditava ser satélites que eram fixos ao planeta, ou até mesmo orelhas. A Lua também foi estudo de Galileu, que visualizou as montanhas do satélite. A Via Láctea foi definida por Galileu como sendo composta por milhões de estrelas. Netuno, um planeta tão distante que não era possível enxergar a olho nu, foi visto pela primeira vez por Galileu. Foi Galileu também que percebeu que se não existia resistência do ar, todos os objetos, independente do seu peso, caem em uma aceleração constante. Assim surge a constante conhecida como aceleração da gravidade. Constatação que foi provada séculos depois, quando o homem finalmente foi à Lua para fazer o seu experimento. Foi Galileu que primeiramente constatou a lei da inércia, que anos depois foi uma formulação de Newton. Galileu constatou o movimento de uma parábola ao lançamento de um projétil. Até mesmo objetos de estudos que eram além da compreensão da época foram constatados por Galileu, sendo um exemplo disso a velocidade da luz, que tentou calcular, mas acabou falhando. Infelizmente, Galileu não tinha tantos recursos para calcular a velocidade da luz. Além disso tudo, Galileu inventou o que hoje conhecemos como o termômetro, ao inventar um objeto que modificava sua forma interna à medida que a temperatura variava. As constatações de Galileu não deixaram a Igreja satisfeita. Galileu sofreu diversas ameaças para desmentir as suas evidências, que na época iam diretamente de encontro com as crenças que dominavam todo o poder dos países mais ricos da Europa. Por usar demais o seu conhecimento e buscar entender como a vida em sua totalidade funciona, foi condenado à prisão domiciliar. Galileu Galilei sofreu uma condenação que terminaria com a sua vida em 1642, onde por anos ficou preso sem poder inspirar outras pessoas e assim formar novos cientistas. Mesmo sendo condenado pela Igreja, Galileu ainda acreditava em Deus.
por mais que na época foi condenado até mesmo pelo ateísmo. Os livros e publicações de Galileu ficaram anos e anos suspensos e guardados nos porões das igrejas. Apenas em 1835 foi que todas as suas obras, segundo a Igreja Católica, poderiam ser publicadas e disponibilizadas ao público. A Inquisição teve uma dura pena em Galileu, uma pessoa que por sua vida inteira apenas buscou conhecimento. Somente em 1992, o Papa João Paulo II reconheceu que a Igreja Católica foi dura demais com Galileu. Meu nome é Rafael Gomes, esse foi o 6º episódio do podcast Astrobrisas. Se gostou do conteúdo, segue o podcast aqui no Spotify, que toda quarta-feira tem um episódio novo. Se possível, deixe uma avaliação também. Até mais.